Graça e paz, meus amados e queridos irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe. Gostaria de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês aqui no Evangelho de Jesus que escreveu Mateus, capítulo 14, do verso de número 28 ao 33. O tema é Jesus anda sobre as águas. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo as mãos, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E subindo ambos no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. Glória a Jesus. Essa é uma palavra de muita reflexão. Ela traz muita reflexão nas nossas vidas e nos nossos dias atuais. Imagino que muitas pessoas têm passado por momentos difíceis, momentos de tribulação, momentos, que não achamos saída. Às vezes é tão turbulento o vento que vem soprando sobre as nossas vidas que a gente perde, o controle, a gente fica tão preocupado que às vezes ali até ficamos sem fé, às vezes até perdemos a visão, perdemos o controle do que está acontecendo. Mas aqui nesta palavra eu trago uma palavra também que diz no Evangelho de Mateus também, no verso 7, fala sobre os dois alicerces. E diz que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao servo prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram a chuva de vento, combateu com ímpeto naquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Mas aqueles que ouvem essas palavras e não as pratica, ou não as cumpre, dependendo da tradução da sua Bíblia, diz: aqueles que ouvem e não praticam é comparado ou semelhante, ou assemelhá-lo-ei, também dependendo da tradução, assemelhá-lo-ei a um homem insensato, ou imprudente, ou imaturo, ou um homem tolo. Assemelhá-lo-ei ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. E vieram a chuva de vento, combateu com ímpeto naquela casa e foi grande a sua queda. Então, nesse versículo nós vemos a firmeza do cristão. O Senhor Jesus, ele é bem claro nas suas palavras, para não deixar sombra de dúvida. Você lendo mesmo, você já tem a clareza dos ensinamentos de Jesus, o que Jesus quer passar para nós. Ele diz claramente, dizendo: olha, todo aquele, pois, que ouve e pratica, que ouve as minhas palavras, ele diz claramente as minhas, ou seja, as palavras de Jesus. Porque nem todos os ensinamentos, nem todas as ministrações, Cristo é o centro. Então ele diz: as minhas palavras, ou seja, aquelas mensagens que são cristocêntricas, ou seja, Bíblia. Timóteo, ele diz ali Paulo diz para Timóteo: pregue a palavra, em desatempo e fora de tempo. Então pregue Jesus. Então Jesus está dizendo: todos aqueles, pois, que ouvem as minhas palavras e as pratica. Não é somente ouvir, a Bíblia diz: não sede somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então todo, pois, aqueles que ouvem e pratica, eu compará-lo-ei, diz o Senhor, que é o próprio Senhor Jesus que está afirmando esta parábola. Ele diz: compará-lo-ei a um homem prudente, a um homem sábio, a um homem inteligente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E a rocha aqui simboliza Cristo, e a casa é a nossa vida.
Então, aqueles que ouvem a palavra do Senhor é semelhante a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as chuvas de ventos, as tempestades, que simboliza também as lutas, as perseguições, as aflições, e vem com ímpeto e combate com ímpeto. O ímpeto fala de forte, né? Vem com força sobre as nossas vidas. Como vem as lutas, dificuldades, as aflições, vem com ímpeto, vem com força, ou seja, não vem para acariciar, não vem para nos fazer carinho, fazer cócega, não. Elas vêm para nos fazer chorar, para nos fazer desistir, para testar mesmo a nossa fé. E ele diz: aqueles que ouvem e pratica, compará-lo-ei a um homem que está firmado em mim, não está firmado a homem ou mulher que está firmado em mim, que sou a rocha. E se você está firmado em mim, que sou a rocha, vem as aflições, vem a chuva de vento, vem as perseguições, vem as angústias, vem as crises, e você logo não é abalado. Você está firme em mim, então você não é abalado, porque o seu coração está em mim e não está aqui na terra. E a Bíblia diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, se estamos confiantes em Cristo, se a nossa fé está em Cristo, se estamos fundados na rocha, nada pode nos abalar, porque a nossa confiança está naquele que fez os céus e a terra, como o próprio salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nós temos essa base, nós temos essa confiança e nós temos essa firmeza em Cristo, de que as aflições vêm, mas ele diz: no mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então, aqueles que ouvem a palavra do Senhor, e não pratica, é semelhante àqueles que estão na igreja, não tem firmeza, vive depressivo, não tem aquele foco, não tem aquele objetivo, não tem aquele propósito específico, ou seja, está em cima do muro, no vale da indecisão. Por quê? Porque a sua vida está na areia. Aí quando vem um vendaval, quando vem uma tempestade, uma perseguição, quando vem uma luta, a pessoa não aguenta, sai da igreja. Eu não estou aqui para julgar, estou afirmando, eu estou dizendo o que a Bíblia diz, tá bom? Então, as pessoas não têm firmeza, porque o seu coração não está em Cristo, não está em Cristo. Muitos que vão pelos milagres, vão pelas vitórias, depois que recebe o milagre não volta mais, depois que recebe a vitória não volta mais. Então aqui Jesus está falando conosco de que a nossa fé, o nosso coração tem que estar firmado em Cristo, que é a rocha, porque o mundo pode abalar, o mundo pode se abalar ao nosso redor, mas se o nosso coração está em Cristo, nós temos esperança, porque a nossa esperança é Cristo. Então aqui nós vemos nessa passagem aqui que Jesus ele estava vindo sobre as águas, andando sobre as águas, e Pedro fala para Jesus: mestre, permita que eu vá ao teu encontro. Jesus falou: vem. E Pedro, inicialmente ali ele estava com fé, ele estava com fé, e ele começou a andar. A Bíblia diz que ele vai ao encontro de Jesus sobre as águas. Ele começa a andar, e de repente no meio do caminho Pedro ele começa a se deparar, ele começa a olhar que o vento é forte, e a Bíblia diz que logo ele tem medo, e quando ele tem medo ele começa a afundar, e quando ele começa a afundar ele clama por Jesus, e logo Jesus estende as mãos e salva ele. Então nessa passagem nós podemos ver nas nossas vidas, trazer essa palavra para as nossas vidas, para os nossos dias atuais, que às vezes nós estamos naquela fé, mas vem os vendaval, vem o vento forte que bate com ímpeto nas nossas vidas, e logo nós começamos a naufragar, começamos a afundar, espiritualmente falando. A nossa vida espiritual ela começa a se declinar. E a hora que clamamos ao Senhor, e é a hora que clamamos a Ele. E eu quero dizer para ti: foque em Jesus, foque em Jesus. Tem um jovem, tem uma história que diz que um jovem chega ao seu pastor e diz: pastor, eu vou sair da igreja. E o pastor logo pergunta para ele: por que você vai sair da igreja? E ele diz ao pastor: é porque
e conta, né, as histórias, conta que ele vê os obreiros falando mal do pastor, e conta que ele vê as irmãs fofocando dentro da igreja, os jovens, né, tudo errado dentro da igreja. E o pastor falou: você quer sair da igreja? Tudo bem, mas antes faz algo por mim. Pega um copo, enche de água até na tampa e dá 5 voltas sem deixar uma gota cair fora do copo, sem deixar derramar uma gota de água. Aí o jovem falou: é fácil, vou fazer isso. O jovem foi lá, pegou o copo, encheu de água até na tampa e deu as 5 voltas e voltou e falou: pastor, pronto, eu já fiz o que o senhor pediu e não caiu nenhuma gota de água. Aí o pastor falou: agora eu quero te falar uma coisa. Quando você deu as 5 voltas, você viu a irmã fofocando? Você viu o obreiro falando mal do pastor? Você viu os jovens todo errado dentro da igreja? E o jovem falou: não. Ele falou: sabe por quê? Porque o seu foco estava no copo. Se o seu foco, aí ele diz, se o seu foco está em Jesus, você não vê defeito em nada. Você está olhando somente para Cristo, como a Bíblia diz: olhai para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Mas quando o nosso foco se desliga de Jesus, é a hora que nós começamos a ver os defeitos dos nossos irmãos. A hora que começamos a olhar para os defeitos dos nossos irmãos. Por quê? Porque deixamos de olhar para Cristo. Então, quando nós estamos aqui, Pedro, quando ele estava olhando para Jesus, ele estava conseguindo andar. Mas a partir do momento que o vento vem, tira a atenção de Pedro, Pedro começa a olhar para o vento e começa a temer o vento e para de olhar para Jesus, ele começa a afundar. É assim o que acontece na vida dos cristãos de hoje em dia. Enquanto está olhando para Cristo, está firme, está buscando, está jejuando, está lendo a Bíblia, está crescendo, Deus está usando, está fazendo maravilhas em nome de Jesus Cristo. Mas quando começa a olhar para os problemas, quando começa a olhar para os ventos, para a adversidade, para as calúnias, para as fofocas, para as intrigas, aí a sua vida espiritual vai afundando. Aí você não tem mais alegria, já não tem mais prazer de estar na igreja, já não tem mais prazer de orar, já falta força. Por quê? Porque você está olhando para aquilo que, em vez de te dar força, tira suas forças. Porque enquanto você está olhando para Jesus, a Bíblia diz: olhar para o Senhor Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, é através dele que nós temos força, é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá graça. Então, quando nós paramos de olhar para Cristo, para olhar para os problemas, para as perseguições, para as calúnias, para os levantes, a nossa vida espiritual ela declina, ela só vai caindo, afundando. Por quê? Porque deixamos de olhar para aquele que nos dá motivação, para aquele que nos dá força, para aquele que nos dá fé, para aquele que nos ajuda, que está conosco. Então, nesse exato momento, eu te convido a voltar a olhar para Cristo. Volte ao primeiro amor, a praticar as primeiras obras. Lembra que quando você aceitou a fé, que você olhava para Cristo, que chegava todos os dias, no final da tarde, com aquela vontade, aquela sede de estar na igreja, e hoje já não tem mais. Hoje já não tem nem mais força para ir para a igreja. O que aconteceu? O que mudou? Sendo que a Bíblia diz que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O que mudou? O que mudou é que nós paramos de olhar para Cristo. Não podemos culpar fulano, beltrano e ciclano porque deixamos de ir para a igreja, porque paramos de orar, porque paramos de buscar. Na verdade, é que nós paramos de olhar para Jesus, que é aquele que nos produz fé, aquele que produz em nós vida, aquele que produz em nós energia, é aquele que desperta e enche o nosso coração de brasa de fogo. E começamos a olhar para as coisas dessa vida. E começamos a perder o nosso tempo olhando para as coisas desta vida. E isso, ao invés de nos dar fé, ao invés de nos dar força, é o oposto. Arranca, rouba a nossa fé, rouba a nossa força, rouba as nossas energias. E logo não temos mais alegria de estar na casa de Deus, não temos mais alegria de buscar o Senhor, não temos mais. Por quê? Porque isso se torna um fardo, algo pesado. Porque enquanto nós estávamos olhando para Jesus, era prazeroso, era gostoso, tínhamos prazer de orar, orávamos com alegria, com disposição, com harmonia. Senhor, eis-me aqui para te adorar. Senhor, obrigado, Jesus, a luta está grande, mas o Senhor está na minha vida, isso é o suficiente. Mas paramos de olhar para Jesus.
Começamos a olhar para a direita e para a esquerda. Perdemos o foco. E quando perdemos o foco, ficamos sem direção. Quando nós estávamos olhando para Jesus, já íamos para a igreja com propósito. Senhor, eu quero chegar lá, eu quero ser cheio, eu quero ser renovado. Senhor, eu quero te adorar, eu quero sentir a tua presença. Aí paramos de olhar para Jesus, aí já vamos para a igreja com sentimento de culpa, porque estamos desfocados. Vamos para a igreja já sem motivação, sem propósito, sem fé, sem ânimo, sem alegria. Por quê? Porque Jesus mudou? Não, porque nós paramos de olhar para Ele. Porque a igreja está errada. Não é isso. É porque paramos de olhar para Jesus. E quando nós paramos de olhar para Jesus, o inimigo começa a nos distrair com as coisas desta vida. Então, vamos voltar a olhar para Jesus. Vamos voltar ao primeiro amor, aquele amor que nós tínhamos prazer de adorar. Senhor, eu estou aqui, que não estava nem aí para quem estava na igreja, não estava nem aí para quem estava do lado, mas estamos adorando, berrando, gritando na presença do Senhor. Hoje, temos vergonha. Hoje, não temos mais essa motivação, essa determinação. Mas eu não estou aqui para te julgar, para te condenar, para dizer que você está errado, não. Você pode ver que quando Pedro começou a naufragar, ele começou a clamar. Ele reconheceu: Senhor, eu estou afundando. E ele reconheceu que estava afundando. E a Bíblia diz que logo Jesus estendeu as mãos e o levantou. E a Bíblia diz que ambos subiram ao barco. E depois eles o adoraram, e dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Então nesse exato momento, clama a Jesus, Ele vai estender a mão para você, Ele vai te colocar de pé, e logo você vai adorar e dizer: verdadeiramente és o Filho de Deus. Porque não é com a nossa força que a gente vence as tempestades, não é com o nosso intelecto, a nossa sabedoria, com o nosso conhecimento, com a nossa capacidade, com o dinheiro, com o carro que temos, com a casa que temos. Não, irmãos, é quando nós estamos olhando para Jesus, é quando nós estamos focados em Jesus, que aí vem a força, que aí vem a fé, que aí vem a nossa esperança. Mas para de olhar para Jesus, é declínio certo, é frieza espiritual, é desânimo, é acomodismo. E sabe o que faz nós parar de olhar para Cristo? Tem muitas coisas que hoje tem tirado o foco dos cristãos, que tem sido fracasso espiritual de muitos. Eu falo isso de experiência própria porque já aconteceu comigo. É as redes sociais. Isso tem declinado. Isso tem atrapalhado a vida espiritual de muitos, porque tem deixado a leitura diária, o devocional, para se alimentar de coisas que o inimigo oferece na tela do seu celular. Porque você começa tudo bem, vendo pregação, vendo reflexão, mas de repente aparece outra coisa que chama a sua atenção. Porque a Bíblia fala que os olhos é a candeia do corpo. Aquilo que o seu olho vê, o seu coração deseja. E o que a Bíblia nos ensina sobre isso? Aparta-te do mal. Então se você sabe que aquilo que o seu olho vê, o teu coração deseja, a Bíblia nos ensina dizendo: não veja, fuja. Porque no pecado você não luta contra ele, você foge dele. Então, são coisas que nos afastam de Cristo. Por quê? Porque abrimos as portas dos nossos olhos para isso. Abrimos a porta do nosso ouvido para isso. Abrimos a porta do nosso coração para isso. Então é isso que faz nós perder o foco de Jesus. Não só isso, muitas outras coisas. Então, irmãos, é isso que tira o nosso foco. Então vamos olhar para Jesus. Vamos voltar ao primeiro amor. A Bíblia diz: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz dia após dia e siga-me. É isso que ele está dizendo. Se você quer vir, renuncie àquilo que te afasta de mim. Tenha prioridade, me tenha como prioridade, ele está dizendo. E aí você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Mas enquanto você estiver dividindo a sua mente, o seu coração, a sua vida com o mundo, eu e o mundo, eu e as coisas que o mundo te oferece, é fracasso. Mas me tenha como prioridade, como diz a minha palavra:
buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí sim, você vai ter uma vida espiritual abundante, excelente e vitoriosa e fervorosa, né? Porque Deus não quer religiosos. Deus quer pessoas cheias do Espírito, cheias de amor, cheias de humildade, cheias dos frutos do Espírito, que é o fé, gozo, longanimidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Então é isso. É guerra. Você não está gravando vídeo, é um silêncio, mas você começa a falar de Jesus, vem um monte de perturbação para tirar o foco. Mas é isso, irmão. Na nossa vida é desse jeito, né? A vida é assim. Então nós temos que ter esse foco diário, olhando para Jesus. Perdeu o foco, se humilha, vai para os pés de Jesus, renuncia a si mesmo. Se você vê que aquilo tem te atrapalhado, você buscar o Senhor, tire da sua vida, afaste da sua vida, porque a Bíblia diz: se o teu olho esquerdo, se o teu olho escandalizar, arranca-o, porque é mais fácil você entrar cego no reino do céu do que ir com os dois olhos perfeitos para o inferno. Então, se a tua mão te escandaliza, te faz pecar, arranca-o, porque é melhor você entrar sem um membro do que você ir para o céu completo, para o inferno completo. Então, irmãos, é isso que a palavra nos ensina. Se alguma coisa na tua vida te faz pecar, tira da sua vida. E olhe para Jesus. A caminhada não é fácil, mas se você não esforçar e fazer a sua parte, renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz, é declínio. Tem coisas que Jesus faz por nós, mas tem coisas que é obrigação nossa, tipo o renunciar, o rejeitar o pecado, o abrir mão do pecado, o largar, o renunciar a si mesmo, abrir mão do seu eu, do seu ego. Mas eu oro, então eu tenho domínio próprio. Não é porque você ora que tem domínio próprio que você pode ver o que quer. Não é porque você ora e tem domínio próprio que pode falar o que quer, ver o que quer, fazer o que quer, de forma alguma. Domínio próprio é você ter a ciência de que, se eu fizer isso, por mais forte que eu seja, eu vou cair. Sansão era forte, mas ele contou o seu segredo para Dalila e ele perdeu a sua força. Por quê? Porque ele confiou em quem não deveria. Não confie em si mesmo. Não confie na sua força. Ele brincou muito ali com os filisteus. E quando ele pensou que estava tudo bem, o erro é esse, é você fazer amizade com o pecado. É o declínio na certa. Então vamos voltar a olhar para Jesus. Clame ao Senhor. Ele vai te pegar pela mão, vai te colocar de pé novamente. Mas não vacile novamente. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que Jesus possa te abençoar. Que o Espírito Santo de Deus fale mais em cada coração. Ore por mim, eu estarei orando por você. Não somos super-heróis, não somos homens de aço, não somos homens de ferro. Você pode ver que Jesus, sendo Deus, ele orava. A Bíblia diz que ele se separou sozinho para orar. Para ter intimidade com o Pai, para falar com o Pai intimamente. Então, sendo Jesus, ele orava. Imagina você se não precisa de orar. Sem oração você fracassa. Sem oração você perde o foco. Sem oração você perde Cristo. E quando você perde Cristo, a tempestade te enche. Ou seja, o mundo vai te sufocar. Então vamos olhar para Cristo, vamos voltar ao primeiro amor, vamos se humilhar, vamos renovar nossa aliança com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você já falou com o Espírito Santo hoje? Você já falou com Jesus hoje? Adorou a Ele hoje? Então que Deus abençoe. Louve a Deus. O hino da harpa cristã 422. E que Deus te dê forças para você recomeçar. Não estou aqui para te julgar, mas para abrir os teus olhos, para que você possa retomar a sua caminhada, porque Jesus te quer de pé e do jeito que está não dá. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor esteja com todos vocês.